Nesta noite, nós estamos designados a trazer uma reflexão, uma mensagem da parte de Deus para os irmãos. E para isso, eu quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gálatas. Livro de Gálatas. O Mike me acompanha desde sempre, irmãos. Quando eu estava estudando aqui no seminário, ele que era o meu fiel companheiro, amigo, e ele e a Sara, muitas das vezes, me ouvia reclamar, pedindo uma santa varoa para a minha vida. E ele ficava implicando comigo, que ele já era casado na época. Aí depois a gente conheceu a Deise, e porventura, antes de conhecê-la, ele queria me apresentar ela mesma. E quando eu voltei de uma viagem missionária, eu conheci a Deise nessa viagem, e voltar, eu comentei com ele: Rafael, eu conheci uma pessoa, você tem que ver, e tal, todo empolgado, foi até no shopping, eu não me esqueço dessa cena. Ele falou assim: Rafael, eu acho que eu já sei quem é. Então o negócio já estava assim, bem designado por Deus. O Mike queria me apresentar a irmã da Deise, mas foi a Deise que eu conheci, e ali foi amor à primeira vista, né? Nunca mais nos separamos, e assim queremos caminhar até a eternidade, para a glória de Deus. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de Gálatas, capítulo de número 1, dos versículos 10 ao versículo de número 24. Gálatas, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo de número 24. Essa passagem das Escrituras, na realidade, ela se encerra lá no versículo de número 21 do capítulo 2, que é quando o apóstolo Paulo, ele encerra o seu testemunho pessoal. Do capítulo 10 até o versículo 21 do capítulo 2, Paulo está dando um testemunho de si. Ele está tentando reivindicar a autoridade apostólica diante das afrontas e da ameaça dos falsos mestres dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essas igrejas da Galácia, e ele então começa a falar como que foi o seu processo dentro da igreja, como que é a sua vida, de onde veio a sua autoridade apostólica. E ele o faz através de um testemunho, através de um relato, de uma autobiografia. Então os irmãos, ao ler juntamente comigo, perceba esta ênfase nas palavras do apóstolo Paulo. E assim diz a palavra do nosso Deus: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo.
ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra estamos, e a minha oração é que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios, ó Pai, sejam agradáveis a Ti, mas que também venha trazer edificação, que venha trazer, ó Deus, ó Pai querido, esclarecimento para a igreja do Senhor nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa derramar a Tua graça de forma abundante sobre nós, e que as nossas mentes possam estar cativas totalmente à obediência de Cristo Jesus. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, quando nós olhamos para esses versículos, nós temos que olhar na perspectiva de uma biografia pessoal do apóstolo Paulo. Ele está se defendendo, ele está se explicando, ele está, de uma certa forma, mostrando quem ele era para aquelas pessoas que outrora haviam recebido a mensagem da parte dele mesmo. Porque o apóstolo Paulo, ele prega e ele segue as suas caminhadas, as suas viagens missionárias, e outros, como diz os próprios versículos, irmãos falsos, falso evangelho, começa a entrar na igreja, tentam disseminar a igreja, tentam fazer com que a igreja se torne uma igreja que não está, de fato, de verdade, alicerçada no evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele começa a defender que a sua mensagem era uma mensagem de Deus, que aquilo que ele outrora tinha pregado a eles era de fato revelação do próprio Deus ao seu coração. Então, costuma-se chamar essa seção da Bíblia, essa parte das Escrituras, como a biografia do apóstolo Paulo, e que relata como que foi a sua conversão, como que foi a sua experiência inicial na igreja cristã, uma vez que na mente do apóstolo Paulo, ele era um seguidor de Deus, ele era um homem zeloso na lei de Deus, ele era uma pessoa que zelava pelo bom andamento da obra do Senhor. Mas de forma muito coerente, o apóstolo Paulo, ele defendia os seus princípios até ter um encontro real com o Senhor Jesus, e todos os princípios que outrora ele carregava e ele lutava por aquilo, isso vem a ser como nada, segundo as próprias palavras dele no capítulo 2. Porque ele entendia que tudo que ele tinha conhecimento, tudo que ele tinha adquirido na sua jornada religiosa, quando ele encontra com Cristo, ele vê que ele estava extremamente fora do foco, ou extremamente fora dos propósitos de Deus. Então Paulo, ao compartilhar o seu testemunho, ele deseja apontar tão somente para um quesito da teologia bíblica. E qual é esse quesito em que o apóstolo Paulo, ele é um mestre por excelência nesse ensinamento? Graça de Deus. Ele fala de um Deus que manifesta a sua graça em tempo e fora de tempo, e que ele foi alvo desta graça, ele foi uma pessoa que foi alcançada e transformada por esta graça. Então, Paulo está falando sobre a surpreendente graça de Deus, graça essa que chegou a nós, graça essa que manifesta o coração do pecador das pessoas. Quando Paulo, então, ele relata como Jesus fez dele o seu seguidor, ele mostra como foi grande essa graça, como foi abundante essa graça, como foi uma graça extraordinária, algo que ele jamais poderia imaginar. E ele coloca no versículo de número 7 exatamente isso. Há pessoas que estão perturbando a vida de vocês, querendo anular a graça, porque uma vez que vocês já estão em Cristo, não há necessidade nenhuma das observâncias do judaísmo.
Não há necessidade nenhuma de você ter nenhum outro sinal além da sua fé em Jesus Cristo, da sua esperança em Cristo, para se tornar um filho de Deus. Os judaizantes, eles estão entrando e pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ensinando uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, mostrando para os gálatas que existia um passo a mais para agradar a Deus ou para satisfazer a vontade de Deus. Então Paulo, ele é incisivo, ele é taxativo em dizer: não, nós somos recebidos pela graça de Deus, eu fui alcançado pela graça de Deus, eu proclamo a palavra da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele mostra algumas pessoas querem deturpar o evangelho, querem atrapalhar a obra de Deus no coração de vocês. Por isso então ele fala sobre a mensagem que deve sempre permanecer no coração de todos. Nós podemos ver então que no testemunho do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele quer mostrar a sua experiência. Qual foi a experiência que o apóstolo Paulo ele teve? Paulo vai refutar de fato, de verdade, a ideia que chegou a mensagem por reflexões, ou por qualquer tipo de raciocínio, ou pelos seus próprios pensamentos ou vontade. Ele sabe que ele teve um encontro com Jesus, ele sabe que ele teve uma experiência única com o Senhor ressurreto. Ele sabe que ele é um apóstolo que nasceu fora da época. Ele tem convicções no seu coração de que a mensagem que ele traz, ele não recebeu de homens ou de qualquer pessoa que pudesse o instruir, mas ele recebeu do próprio Deus, pois nesse período ainda havia a revelação direta aos homens de Deus. Então ele é parte do apostolado, mesmo fora de época, ele faz parte daqueles que mantém os oráculos de Deus. Por isso no versículo de número 13 ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja, mas agora, entender e compreender a mensagem do evangelho, não mais o faço. Não mais estou aqui defendendo as doutrinas que outrora eu defendia com tanta evidência. Se o apóstolo Paulo não tivesse tido essa experiência com Cristo, certamente ele jamais abandonaria o judaísmo, porque ele tinha convicções de que ele estava no caminho certo, ele tinha convicção de que ele estava fazendo a coisa correta, por isso ele perseguia, por isso que ele procurava acabar com aqueles que eram no caminho, tamanha convicção que ele tinha. Ele queria destruir a igreja de Cristo. Por isso Jesus chega para Paulo e fala: Paulo, por que você está me perseguindo? O que está acontecendo? Você não entendeu nada ainda. Então o apóstolo Paulo cai em si, percebe e recebe a mensagem do evangelho do próprio Cristo. Ou seja, não havia como a sua mensagem, a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem cristã, ser produto do seu raciocínio, mas algo do Espírito de Deus, da revelação do próprio Deus ao apóstolo Paulo. Quando nós olhamos o seu testemunho, nós percebemos também que enfraquece a afirmação de que a mensagem que ele pregava, a mensagem do Evangelho, era derivada de terceiros. Porque ele diz: eu não subi a Jerusalém para ouvir de Cefas, que é Pedro, eu não subi a Jerusalém para ouvir de Tiago, não, muito pelo contrário, eu fui até o próprio Deus, eu não fui às lideranças instituídas naquela época para ouvir o Evangelho. Eu sou um apóstolo porque eu estive com Cristo, eu recebi o Evangelho das mãos do próprio Cristo. E ele afirma isso no versículo 15 e 16: quando, porém, ao que me separou antes, não foi os apóstolos, mas foi o próprio Deus. Ele me separou antes, ele me chamou antes. Foi o próprio Deus que começou esta obra em mim. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que o testemunho do apóstolo Paulo mostra que o evangelho que pregava conferia a mensagem que outros apóstolos tinham recebido de Deus. Ou seja, não havia incoerência na mensagem do apóstolo Paulo e na mensagem dos apóstolos de Jerusalém.
Não havia discordância entre a mensagem do apóstolo Paulo e a mensagem dos apóstolos que estavam em Jerusalém. A única questão que existia é que alguns judaizantes, convertidos ao cristianismo, eles queriam aderir ao cristianismo às práticas judaizantes. Ou seja, você pode ser um cristão, você pode ser um judeu cristão, mas você não pode ser um cristão se não ser judeu. Você, se de fato é cristão, você tem que ser judeu, você tem que se converter ao judaísmo. E nós sabemos que a mensagem do Evangelho, ela vai muito mais do que a cultura, ela vai muito mais do que essas práticas rituais do Antigo Testamento. Então nós podemos concluir, meus amados irmãos, até aqui, que o testemunho do apóstolo Paulo serve para estabelecer sua autoridade apostólica com respeito a Cristo. Ele é uma autoridade do próprio Deus, instituída pelo próprio Deus. Ele era um mestre do Evangelho, ele era algo que era a boca do próprio Deus escrevendo. Tanto nós sabemos que boa parte do Novo Testamento é escrita pelo apóstolo Paulo. Tamanha relevância, tamanha responsabilidade, tamanha expressão daquilo que Deus fez na vida desse homem que se converteu ao cristianismo. Mas o apóstolo Paulo, ao testemunhar sua experiência, ele não deseja exaltar a sua própria pessoa. Ele não deseja colocar a sua pessoa em evidência. Muito pelo contrário, ele era um homem responsável por muitos feitos religiosos. Ele era um homem de influência no meio do judaísmo, no meio dos gentios. Ele era um homem que tinha várias facilidades em permear a sociedade da época. Ele era um homem que poderia muito bem se exaltar, se colocar acima de outros. Mas na sua carta, tanto o seu conteúdo como a sua estrutura mostra que o Evangelho da Graça sustenta cada passo da vida cristã do apóstolo Paulo. E é de igual forma o Evangelho da Graça sustentando cada passo da vida cristã de cada um de nós. É o Evangelho da Graça que sustenta a história desta igreja. Se hoje vocês podem comemorar 21 anos, não é isso? É porque a graça de Deus esteve se manifestando nesta igreja no decorrer desses anos. É porque o Deus da graça se fez presente. Mas eu gostaria de mostrar como que essa surpreendente graça se manifesta na vida do apóstolo Paulo. Observa comigo. Paulo foi um homem que fez muitas coisas terríveis. A Bíblia, ao ser escrita pelo próprio apóstolo Paulo, ele poderia ter excluído todo esse conteúdo. Ele poderia ter deixado de lado as coisas terríveis que ele fez. Mas uma das coisas gloriosas nas Escrituras é exatamente essa. Porque as Escrituras não escondem os fracassos dos homens, mas manifesta a graça de Deus ao restaurar homens que outrora andavam fracassados. Nós vamos perceber que na vida do apóstolo Paulo, ele era um homem responsável por ser um dos melhores da sua época no quesito do judaísmo. A Bíblia vai dizer para nós, e ele diz isso para nós, que ele sobressaía a todos da sua época. Ele era um homem extremamente religioso, era um homem extremamente zeloso, era um homem extremamente justo, era um homem que vivia uma justiça moral plena. Ele caminhava com Deus na sua ignorância de forma excelente. O zelo que o apóstolo Paulo tinha era algo que surpreendia a muitos. No versículo de número 14 ele diz: na minha nação, ele afirma isso. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me. Eu era melhor do que muitos da minha idade. Eu fico pensando aqui, se essa característica do apóstolo Paulo pode ser vista na minha vida. Se essa característica do apóstolo Paulo pode ser vista na vida dos meus amados irmãos nesta noite. Se nós poderíamos dizer, com respeito à minha vida cristã, com respeito ao meu caminhar com Cristo, eu sou avantajado àqueles que caminham.
Eu tenho um desejo de ser melhor, não para ser melhor, mas simplesmente para agradar a Deus. O apóstolo Paulo era um homem que era exemplo para todos. Contudo, nós sabemos que nada disso permitia o apóstolo Paulo ter comunhão com Deus. Ao contrário, o apóstolo Paulo estava totalmente fora do foco, fora do alvo, mesmo com todo o seu zelo, mesmo com todas as suas tradições, mesmo com todos os seus costumes, mesmo com toda a sua justiça moral, ele não estava acertado com Deus, ele não estava agradando a Deus. Os irmãos estão percebendo como que a graça de Deus alcança esse homem e transforma a vida desse homem, porque ele acha que ele está no caminho certo, mas não está. Versículo 15 quer dizer que a graça de Deus o estivera moldando e preparando a vida do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que a vida inteira do apóstolo Paulo estava sendo preparada. Ele estava sendo preparado para o chamado, para a vocação de Deus. É difícil de entender isso. Porque é difícil de entender a soberania de Deus. E a melhor forma de entender a soberania de Deus é entender que Deus tem direito sobre a humanidade. Ele tem direito sobre a minha vida. Ele é o oleiro e ele molda o vaso conforme a sua vontade e o seu querer. Então o apóstolo Paulo, ele olha e fala assim, o conhecimento do Antigo Testamento que esse homem tinha, o zelo que ele tinha, o treinamento que ele tinha, o esforço que ele empregava para se opor a Deus, tudo isso agora se converte junto com o apóstolo Paulo. O seu conhecimento do Antigo, o seu zelo, o seu treinamento, o seu esforço agora é canonizado, é levado aos pés da cruz, e ele se torna então um homem extraordinário nas mãos do Senhor. O que eu quero dizer é que a surpreendente graça de Deus se manifesta realizando obras que muitas das vezes nós não compreendemos. Sim, tudo na vida do apóstolo Paulo estava sendo usado por Deus para quebrantá-lo e capacitá-lo para ser um instrumento de Deus na edificação da sua igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha irmã. Será que você tem essa consciência de que tudo que Deus permite você ter, todo o arcabouço de inteligência, de sabedoria, de influência, tudo isso pode ser usado pela graça de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus? Você já parou para pensar que tudo que Deus permitiu você viver na história da sua vida cristã, ou na sua história de vida, tudo isso está te preparando para algo que Deus pode te usar hoje, amanhã ou depois de amanhã? Ou você leva a sua vida como se tudo fosse simplesmente obra do acaso? Não é. A graça de Deus está realizando algo na sua vida. Você precisa compreender e entender isso. A graça de Deus está realizando algo na história desta igreja e você precisa entender e compreender isso. Deus trabalha o tempo todo. Ele trabalhou o tempo todo para usar Paulo exatamente no estabelecimento da sua fé. Se outrora ele perseguia a igreja, agora ele edifica a igreja. Agora ele está preparado para pregar aos gentios, uma vez que ele goza de dupla cidadania. Agora ele está preparado, uma vez com tanta experiência que Deus permitiu ele ter, de se levantar contra os opositores de Deus. Sim, meus amados irmãos. Soberania de Deus no exercício de sua graça é um tema importante na Bíblia, é um tema importante na história da igreja. Compreender a soberania de Deus é simplesmente compreender exatamente quem Deus é. Porque sem essa doutrina, sem esse ensinamento, todas as outras teologias, elas começam a se ruir. Lembra da história de José no Egito? Vendido pelos seus irmãos,
enfrentou perseguições e mais perseguições. Quando chega lá na frente, José tem a nítida compreensão que Deus estava cuidando dele do decorrer de toda a história. E ele chega para os seus irmãos e fala: não foi vocês que me mandaram para cá, não foi Deus que me trouxe para cá para preservar as pessoas, a humanidade. Nós não sabemos o final de tudo, mas conforme a revelação de Cristo, nós precisamos de viver debaixo dessa revelação. A Bíblia nos ensina exatamente aquilo que precisamos saber para vivermos debaixo da graça de Deus. Meus irmãos, o fato é que no final de tudo ficará claro que toda oposição a Deus só serviu para o apóstolo Paulo confirmar e ajudar a concretizar os desígnios de Deus. Confirmar os desígnios de Deus. O Evangelho nos dá um par de óculos que através deles podemos rever nossa própria vida. Nós podemos enxergar Deus preparando-nos, moldando-nos, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos, inclusive por meio dos nossos próprios pecados. Sim, mas Ele faz isso para nos tornar vasos da sua graça ao mundo. A graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus transforma as nossas vidas. Por que Deus escolheu o apóstolo Paulo? Por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu a mim? Porque merecemos? Certamente não. Ele o fez por causa do seu próprio amor. Ele o fez por causa da sua própria graça. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8 nos mostra isso claramente. Porque ali nos diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Porque Deus escolheu Israel? Porque vos amava. O Senhor, Ele resolveu manter a sua fidelidade para com o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão. Por quê? Por causa do amor dele mesmo, por causa da fidelidade dele mesmo. Deus não nos ama porque somos úteis. Não. Deus nos ama pelo simples fato de que nos ama. Louvado seja Deus por isso. Deus te ama. Por quê? Não sei. Ele te ama. Deus me ama. Por quê? Não sei. Só sei que Ele me ama. A surpreendente graça de Deus. O Deus da graça salva pecadores como Paulo. O Deus da graça salva pecadores como nós. Ele revela seu Filho Jesus tanto para o orgulhoso quanto para o mau, tanto para o religioso para o irreligioso. Ele revela o seu amor, a sua graça a várias pessoas que na nossa concepção não merecia, mas Ele revela essa graça. Deus trabalha no seu povo antes mesmo de salvá-lo, de modo a conduzi-lo à fé e a equipá-lo para o serviço. Por isso que esta graça, ela nos ativa ao trabalho na obra do Senhor. Não dá para descansarmos na graça e acharmos que não temos uma participação no reino de Deus. Infelizmente, muitos têm encarado a salvação, a eleição, de forma muito errada diante daquilo que Deus queria. Porque se uma vez nós somos recebidos pela graça de Deus, por outro lado, Deus nos convoca a fazer conhecida esta graça ao mundo. Paulo mostra que a graça salva, mas ela não para por aí. Ele nos mostra como a vida é vivida debaixo da graça. E como que a vida é vivida debaixo da graça? Versículo de número 16. O apóstolo Paulo diz: revelar seu Filho em mim. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Para quê? Para que eu pregasse entre os... Deus revelou Jesus Cristo a você
não é para você ficar desfrutando da graça, no comodismo da graça, mas é para que você faça o Filho dele ser revelado a outros, ser conhecido por outros. O cristão tem mais do que uma crença intelectual. O cristão, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. O cristão sabe que este relacionamento não é lhe dado com o intuito exclusivo do seu próprio conforto e da sua própria alegria, não. Isso aí contra a revelação bíblica. Sabemos que temos a responsabilidade e o privilégio de revelar Jesus Cristo a outros por meio da pregação do Evangelho da graça. Não podemos ficar acomodados. Versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo fala assim: eu não subi a Jerusalém, eu fui para as regiões da Arábia, e eu fiquei a pensar comigo, por que o apóstolo Paulo, uma vez convertido, uma vez conhecendo a Deus, ele não vai para o foco de todas as coisas? Era Jerusalém, era ali que estava se borbulhando os concílios, as reuniões, as pregações, os apóstolos estavam em Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, ele entende que ele precisava de ter tempo com Deus, e ele fica 3 anos numa região totalmente fora do foco da pregação do Evangelho. Ao invés dele subir para Jerusalém, ele faz um caminho contrário, porque ele entendia o valor, a necessidade de ficar a sós com Deus. Ele entendia o valor de ter comunhão, de ter uma vida diante de Deus. Então, durante 3 anos que passou na Arábia, presume os comentaristas que ele esteve aprendendo muito mais do que ele ensinou no seu ministério. Sabemos da importância do estudo da palavra. Sabemos da importância da reflexão, do desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Meus amados irmãos, isso é algo que é necessário, é urgente. Vida com Deus, comunhão com Deus. Tempo a sós com Deus é fundamental para a vida cristã. E eu digo isso pois vivemos um tempo que enfatiza demasiadamente as atividades. Nós temos hoje um tempo de que a sociedade ela é conduzida a realizações. É muita atividade, é muita coisa para ser feita, é um trânsito caótico que tira muitas vezes horas e mais horas do trajeto de casa ao serviço. Então nós temos um tempo muito reduzido. Mas é fato que hoje nós estamos no piloto automático, estamos como um mar, está agitado de um lado e para o outro, correndo de um lado para o outro, e não temos tido tempo com Deus. E por isso então não experimentamos de fato, de verdade, a graça super abundante de Deus. A vida cristã é enraizada no relacionamento com Deus. A vida cristã é um relacionamento por meio de Cristo, mantendo uma comunhão e um serviço com os irmãos. É necessário levar a adoração a Deus, tanto no contexto eclesiástico como no contexto particular de vida. Não podemos eximir disso. Mas nós vamos perceber que essa surpreendente graça de Deus transforma vidas. Ela transforma pessoas. O Evangelho produz seguidores de Jesus confiantes e destemidos. Seguidores que praticam o que é certo sem se preocupar com a aprovação ou opinião alheia. O apóstolo Paulo ele começa essa passagem dizendo: porventura eu procuro agradar a homens, porventura eu estou de uma certa forma corrompido com os favores dos homens, ou eu estou diante de Deus e vivo diante de Deus? Eu procuro agradar a pessoas, a homens. E ele então diz: eu não estou atrás disso, não é a minha preocupação, não é o que eu almejo, não, eu quero é servir a Deus com integridade, eu quero servir a Deus com interesse, eu quero servir a Deus de corpo, alma e espírito.
disse que não poderia ser servo de Cristo. Irmãos, isso é extremamente importante para nós, é extremamente relevante para a nossa caminhada. Ele diz: se agradasse ainda a homens, não seria eu servo de Cristo. Se eu e você procuramos agradar as pessoas, possivelmente poderemos, de uma certa forma, atrapalhar a mensagem do Evangelho. Se tirarmos da mensagem do Evangelho aquilo que é ofensivo, aquilo que leva as pessoas a refletir sobre o pecado, leva as pessoas a refletir sobre a sua situação diante de Deus, possivelmente poderemos, de uma certa forma, tirar a essência do Evangelho. Então Paulo disse que não poderia ser servo de Cristo se vivesse para agradar pessoas. Isso significa que o cristão não pode ser e não será alguém que vive para agradar homens, então somente a homens. Provérbios 29, versículo 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor caminha seguro, não tem medo, não oscila. Se você voltar lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 15, 24, você vai ver o rei de Israel temendo a sua popularidade. E ele diz lá: Saul desobedeceu a Deus porque teve medo da opinião pública. E a partir daquele dia, o seu reinado começou a ruir. Nós vemos Juízes. Sansão cedeu a Dalila porque não queria contrariar Dalila, não queria perder os favores que ele tinha com Dalila, e ele então se corrompe. O apóstolo Paulo é claro em dizer: não dá para eu dizer que eu sou cristão se eu procuro agradar a homens. É uma prerrogativa. A aprovação divina nos liberta para vivermos de maneira que Deus aprova. Deus aprova. Não vivemos como Deus quer, a fim de nos tornarmos seus filhos, mas ao contrário, em sinal de gratidão por já ser seus filhos, nós procuramos viver conforme agrada a Deus. O cristão tem a garantia do amor e da aprovação de Deus. Deus se agrada de nós em Cristo, assim como o cristão anseia por obedecer a Deus, não por si mesmo, para que Deus o salve, mas por gratidão, sabendo que Deus já o salvou. E eu concluo então essa breve exposição fazendo algumas perguntas para você. O testemunho do apóstolo Paulo é um exemplo para nós. E por que ele se torna um exemplo para nós? E a primeira pergunta é: você vive hoje de modo que as pessoas respeitem a Deus e louvem a Deus por sua causa? O seu testemunho de vida, a sua biografia de vida revela a graça de Deus sobre a sua vida. Como você pode, de fato, de verdade, assumir um compromisso com Cristo hoje, ao ponto de que as pessoas respeitem a você e louvem a Deus através da sua vida por causa do seu testemunho? Você se sente mais temido a respeitar os homens ou a respeitar a vontade de Deus na sua vida? Você tem buscado a aprovação dos homens ou você tem buscado a aprovação de Deus? O que você de fato mudaria se resolvesse viver para agradar a Deus e tão somente a Deus, e assim cumprir com a vontade de Deus? E por final, até que ponto, revestido pela graça surpreendente de Deus, você está comprometido em passar tempo com Deus, em passar tempo com outros crentes, glorificando a Deus, em passar tempo testemunhando a outros sobre o Evangelho da graça de Deus?
21 anos não é para qualquer um. Nessa crise financeira, na nossa região, há várias igrejas fecharam as portas. Escrever uma história e ter uma biografia não é fácil. Mas se nós confiarmos que a graça de Deus nos sustenta e vivermos confiados nesta graça, buscando a aprovação de Deus, buscando se submeter à soberania de Deus, buscando viver para a glória de Deus, certamente Deus há de glorificar o teu nome e há de acrescentar dia a dia os que estão sendo salvos. Que o Senhor nosso Deus nesta noite possa despertar a sua vida para confiar nesta graça. E confiar nesta graça, você sair do comodismo, você sair de uma vida sem expressão e assim assumir os seus compromissos com Deus, com zelo, com dedicação, com amor, sabendo que esta graça foi derramada sobre a sua vida. E você não faz isso mais para receber nenhum favor de Deus, mas você o faz porque você já é de Deus. Você já é de Deus e você está caminhando para a eternidade. Quero convidar você a fechar os seus olhos para fazer uma reflexão. Qual é o seu testemunho de vida? Qual é a sua história? Você tem sido surpreendido pela graça de Deus? O que Deus está fazendo na sua vida? Senhor, nós queremos ser gratos a Ti, porque o Senhor revela a Tua palavra a nós e nos mostra o quanto nós somos abençoados por Ti. O Senhor revela a nós, ó Deus, que esta graça bendita nos sustenta, nos fortalece. Essa graça bendita, ó Deus, nos prepara para vivermos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, muito obrigado, porque muito antes de nós o escolhermos, o Senhor já tinha nos escolhido, o Senhor já tinha nos separado, o Senhor já tinha nos designado para uma missão. E não nos deixe, Senhor Deus, sem uma direção clara da vontade do Senhor para as nossas vidas, mas ao contrário, que sejamos conduzidos, direcionados, que sejamos, ó Deus, de uma certa forma, avivados pelo Espírito Santo do Senhor a corresponder a este amor gratuito, a esta graça bendita, ó Deus, que jamais estejamos acomodados, mas que juntos, como a igreja do Senhor aqui estabelecida, possamos, ó Deus, proclamar as virtudes do Evangelho do Senhor, proclamar a glória do Senhor. Muito mais do que buscar agradar a pessoas, a homens, nós possamos estar fiéis à palavra do Senhor, à revelação da sua palavra. Ajuda, Senhor Deus. Reverendo Maio, ajuda, Deus, esse conselho, ajuda, Deus, as lideranças aqui instituídas, para que eles continuem escrevendo a história da redenção, debaixo da graça bendita do Senhor, e assim o Senhor receba todo louvor, toda a glória. O Senhor receba, Deus, toda a honra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nós oramos com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Parabéns pelos 21 anos. Que Deus continue assim, conduzindo a vida da igreja, abençoando a vida dos irmãos. Que o Senhor possa acrescentar aqui, dia a dia, aqueles que estão sendo salvos para a glória de Deus Pai. Amém?